Olá, estamos aqui novamente, Cleusa, Denise e eu, para retomarmos o nosso estudo do Ayurveda. E hoje nós vamos nos dedicar ao dosha Kapha. E aqui eu disse para essas duas amigas queridas que hoje eu vou ficar caladinha, porque como Vata Pitta, eu não tenho muita coisa para falar de Kapha, né? Só lembro de Kapha na hora de dormir. Mas a Cleusa e a Denise, como têm esses elementos importantes na sua constituição, vão poder nadar de braçada hoje, né? Eu vou compartilhar a tela já para a gente iniciar. Então, nós temos aqui a mesma tabela que nós fizemos desde o início e agora só nos ocupando com o nosso olhar para Kapha. Com relação ao corpo, a cafa geralmente tem ossatura grande, a estrutura é pesada e tem a tendência para ganhar peso. A pele é oleosa, macia e aveludada. Os cabelos são grossos, volumosos e com brilho. Os olhos são grandes e marejados, com cílios longos e grossos. As unhas são grossas e fortes, o apetite é regular, a digestão é lenta e difícil, a metabolização é um pouquinho mais lenta, a eliminação, então, seriam fezes e urina, regular e lenta, a temperatura corporal fria e não suporta umidade, o sono é pesado e muito, né? A pessoa tem muito sono e tem dificuldade para acordar. O desejo sexual é regular, a mente é calma, lenta e receptiva, a memória aprende lentamente, mas demora para esquecer. Uma vez aprendido, já foi fixado. E o temperamento amoroso, de fácil relacionamento, sempre disposto a ajudar. As qualidades marcantes, a pessoa é calma, estável e pacífica. Então, não puxa briga com cafa que não vai dar em nada, não. E sob estresse, reage com calma, com uma certa preguiça, pode chegar à depressão e isolamento. A rotina diária, ele é bastante metódico, economiza dinheiro, né? Então, em relação ao bolso, ele é econômico. Em relação a sonhos, são curtos e envolvendo água. A menstruação tem a tendência a formar coágulos, existe a tendência também de retenção de líquidos no corpo e a menstruação é bem regularizada. As fezes são macias e de cor clara, então bem lubrificada, né? A urina é intensa e de cor clara. A fala é profunda e ressonante. O abdômen é denso e macio. Os tendões e veias, especialmente nas mãos e nos pés, são escondidos, porque tem a cobertura aí de musculatura e de tecido adiposo que faz ficar mais liso, né, a mãozinha e o pé. A temperatura é fresca e a atividade é assim, totalmente despreocupado, né? O que é bacana em termos de situação estressante. Então, eu fiz a leitura completa da tabela de maneira lenta e agora eu vou deixar Denise fazer alguma complementação em relação a qualquer item que você deseje. Eu rolo a tela para ver se você tem alguma complementação e em seguida a gente chama a Cleusa. Você chama a Cleusa. No último encontro, nós falamos da questão da cor dos olhos, né? Só eu não coloquei a cor aí na tabela. A, Normalmente são olhos castanhos e azuis, mas é o que a gente falou da mesma forma de pita, né? Tem uma predominância aí, tanto azuis quanto castanhos, mas não que seja, né, sempre a gente vai encontrar como regra, né, só uma observação aí com relação aos olhos. Aí, e a gente observa muito essa questão dos cílios, que também são cílios mais volumosos, são olhos mais arredondados, que chama bastante atenção. Então, a gente olha para o rosto de uma pessoa, a gente já percebe que ela tem capa olhando né, olhando os olhos dela, a gente já consegue perceber que
Isso é uma das características. Os cabelos também, né, cabelos mais ondulados, volumosos, como nós colocamos aí, muito cabelo, né, que também é características de de Cafa. Olhando, né, a unha, minha unha está pintada, mas já dá para perceber, né, que são unhas mais largas, né, a gente olha a unha bem grande com relação a diferente, né, da que a gente falou na questão de Vata e Pitta. Alguma complementação, Cleusa, com relação a esses pontos, os primeiros ou os outros? Seu microfone está desligado, Cleusa. Ah, desculpa. Então, a Marli quer passar a bola para Denise e eu, né? Mas nada disso, porque você é Pita e é fio condutor, né? A gente está aqui, mas nos apresentando como capa, né, Denise? Mas você está aí também. Mas isso que você disse, tem algumas coisas dessas que eu, como Cafa, não tenho tão marcante, mas por causa da minha idade também, meus cabelos vão ficando mais finos, que é uma característica de Vata, né? Pela minha idade, já estou nesse período mais Vata, na linha do tempo, mas quando era mais jovem, realmente o cabelo era mais espesso, né? Mais preto, mais ondulado também. Mas isso não perde a característica de capa, porque às vezes algumas características são mais marcantes ainda que mantém esse dosha kapha, né? E realmente as unhas, né? Você mostrou também, as unhas também são assim, as minhas são também. E os olhos, né, também são marcantes. Eu acho que Cafa daria um bom modelo se fosse um pouquinho mais esbelta, né, amiga? Tivesse um pouquinho de vata, como você tem, né, que é mais esticadinha, né? Mas são os cílios grandes mesmo, os olhos brilhantes, né, a fala mais mansa. Então tem coisas muito boas em Cafa, né, como nos outros doshas também. Então vamos devagar, porque a gente vai colocando tudo que a Marli quer, né, Marli? Ok. Eu que fiquei com o microfone desligado, desculpa. Tem Ah, mais alguma coisa que é interessante? Eu vou dar um pitaco aqui, né? Porque, por exemplo, vocês comentaram dos olhos, né? A Cleusa tem os olhos bem miudinhos, né? Então, nem sempre você olhando uma característica, você vai dizer que a pessoa é assim, né? Mas, por exemplo, a pessoa que tem olhão grande, esse cabelão volumoso, cílios volumosos, você já sabe que é cafa. Agora, quando eu vejo a Cleusa mais encorpadinha, andando mais lentamente, falando macio, gosta de abraçar. Então, assim, isso é o marcante, né? Agora, quando a gente chega perto da Denise, segura esse cabelo, vocês não têm ideia do peso do cabelo dessa menina. Então, é assim, um cabelo pesado, né? Você pode ter características de pita, mas assim, o cabelo é bem volumoso, bem lustroso, né? Então, isso chama bastante atenção, né? Eu vou rolar aqui a tabela, ver se tem mais alguma coisa, Denise. Acho que a gente completou bem, né? Porque eu vou passar então a tabela de comparações, que, por exemplo, aqui de nós três, a Cleusa pediu para a gente ir apresentando um por vez, né? Para não misturar, porque tem essa característica, né? Demora para aprender, mas depois demora para esquecer. Então, não gosta de misturar as coisas, porque quando você mistura, você não consegue ficar apurada para o aprendizado. Agora, a mistura, quem gosta é Vata adora a mistura, né? Porque é a novidade. E Pita gosta da mistura porque ele gosta de comparar. Então, assim, a gente obedeceu a estrutura CAFA de pensamento, a Cleusa nos puxou para isso, né? Apresentando um de cada vez, mas agora nós vamos para aquilo que eu gosto, né? Eu, como Pita, gosto, né? E vocês duas também têm Pita, né? Como dosha
importante, né? Tem um mosquitinho passando aqui na minha frente, por isso que toda hora eu estou passando a mão aqui, viu? Então, é isso aqui, olha. A Cleusa passou para a gente uma tabela do Chopra, e é interessante por vários motivos, né? O Chopra é médico, é indiano, e é metódico. Então, assim, é gostoso a gente olhar uma tabela construída por alguém bem objetivo. Isso é bem pita, né? E ele nos apresentou essa tabela, que mostra bem as características dos três doshas. Então, o Vata é movimento, o vento, né? O vento, o éter. Pita é o metabolismo, o fogo, mas também precisa da água, porque senão não tem a rede metabólica. E Kapha é a estrutura, que é terra, mas também tem água, né? Então, eles dão uma sobreposição entre si, exceto o Vata, que é assim. O Vata é vento e éter, é só dele, né? O restante os dois têm um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho de dois, né? Então, em termos de atividade, o Vata é ativo e irrequieto, aquilo que a gente comentou nos dois primeiros encontros, né? O Vata, ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque senão isso o deixa assim, ele desiste daquilo. Se não tiver novidade, ele desiste. O Pitta é direto e preciso. Então, assim, aprender um monte de coisas, deixa eu organizar numa tabela, porque aí sim o meu raciocínio fica bem. Então, eu como Pita, não gosto de ouvir tudo de uma coisa só. Eu gosto de ouvir aquilo comparado com o outro, com o outro, com o outro, porque isso vai ajustando a minha cabeça. Então, quando se faz uma tabela, é o que eu amo. Eu estou comparando tudo, né? E CAF é metódico e despreocupado. Esse despreocupado é que eu gostaria que vocês falassem. Você pode falar um pouquinho do que é esse despreocupado, Denise? Ou se você não tiver nada, passa a fala aí para a Cleusa, para eu entender o que é esse despreocupado. Despreocupado no sentido de como ele recebe as coisas calmo, tranquilo, né? Ele está ali estruturando as coisas, organizando, nesse sentido de recebimento, né? O Pita já é mais esquentado, né? Ou, às vezes o Vata acontece alguma coisa, logo ele esquece. O Pita chegou, dependendo de como ele está, é fogo ali na hora. E o Kapha nesse sentido de receber as coisas calmamente, de dosar, de discernir nesse sentido. Não sei se a Cleusa quer complementar algum ponto, nesse ponto. Eu acho que você colocou bem, Denise. Essa questão mesmo que você disse, né, do Vata que está correndo atrás, né, no fluxo do movimento, o Pita que está preocupado em organizar isso e digerir, né? E o Kapha tá ali esperando, espera aí, que vai sobrar disso? Passou pela primeira? Que eu vou guardar? O que é importante de verdade, né? Para estar retendo. Então, mas não deixa de estar sustentando, né? Vata e Pita. E esse preocupado eu sinto assim também, porque é o jeito que eu faço. Às vezes, numa reunião, por exemplo, o pessoal está lá discutindo e surgindo várias ideias, e já esquematizando e tudo, aí eu já estou esperando o resultado para, como assim, vou anotar aqui o que é que deu disso tudo, né? Então, essa despreocupação mesmo, porque vai chegar o momento de assentamento, né? Não tem essa coisa de ficar solto. Eu vejo também desse mesmo olhar seu, Denise, é de recebimento mesmo. Interessante, né? Agora, sob estresse, Vata é ansioso, Pita é irritável, é o fogo, né? E Kapha é o retraído, né? Então, assim, não adianta querer brigar com Kapha, não. Agora, ele fica calminho ali, né? O sono do Vata é leve e interrompido, Pita é curto, mas profundo, e Kapha é profundo e prolongado. Então, assim, eu como Pita falo, né? Encostei na cama, já apaguei, já fui embora. Mas, assim, durmo relativamente pouco, poucas horas, né? E aí depois vocês comentam sobre a preguiça na hora de levantar, porque eu já levanto a 1000 por hora, né? O apetite é variável em Vata, forte em Pita
e estável em Kapha. A digestão é irregular e cheia de gases em Vata, e Vata tem outro negócio, né? Ele engole inteiro. E se isso acontece, ele engole muito ar junto, né? E aí formam esses gases, né? Pita é ativa e ácida a digestão, então assim fica com fome rapidamente. E Kapha é lenta a digestão, tanto que Kapha de vez em quando precisa mastigar aí um pedacinho de gengibre para acelerar, para dar o fogo, né? O fogo digestivo. A evacuação, Vata é presa e variável, Pita solta frequentemente e Kapha é regular e bem formada. A constituição ou peso, né? Vata é de estrutura pequena e magra, Pita é média e Kapha é grande e pesada. A pele é seca em Vata, quente e úmida em Pita, espessa e macia em Kapha. A temperatura corporal é fria em Vata, quente em Pita e fresca em Kapha. É uma delícia encostar em Kapha, né? Porque está sempre fresquinho. Os tendões e veias, Vata são bem visíveis, em Pita são moderados e em Kapha são bem escondidos. O abdômen em Vata é magro, em Pita é musculoso e em Kapha é denso e macio. Eu brinco que a Cleusa abraça de cobertor, né? Aquela maciez de cobertor. E a fala é loquaz em Vata, convincente em Pita e profunda e ressonante em Kapha. Eu achei assim maravilhosa essa tabela para a gente fazer essa comparação. Vou passar a fala para a Denise para complementar qualquer desses itens e depois para a Cleusa. Acho que eu queria só falar que nós só passamos, nos outros nós falamos mais na questão da menstruação, Marli, da tabela anterior, que do Kapha ele difere um pouquinho, né, dos outros doshas. Eu estava conversando isso com a Cleusa na questão da diferença, né, e a gente estava falando da questão da formação de coágulos, de ser mais densa a menstruação em Kapha, e a retenção de líquido, né, próximo ali ao período menstrual, tem muita retenção de líquido Kapha. Então, incha mais as pernas, os pés. E que uma das recomendações, por exemplo, para a Kapha, para trabalhar essa retenção, são as massagens a seco, né, com gengibre em pó, com algumas ervas mais secas ali, a gente utiliza poucos óleos, só mesmo para dar esse deslizamento, para ajudar nessa eliminação desse excesso de água que o Kapha tem tendência, principalmente no período menstrual. Só essa observação que eu queria fazer, que a gente fala um pouquinho mais nos outros encontros, e esse a gente não falou muito. A Cleusa quiser complementar, ou da tabela ou dessa parte da menstruação. Eu vou começar com a menstruação. Realmente, a menstruação, eu sofri muito com menstruação, né? Porque era um fluxo muito intenso, né? E muitos coágulos. Eu lembro que um dia eu estava tomando banho e quando eu olhei assim no chão, parece que eu tinha feito o xixi do meu rim. Falei, nossa, acho que eu fiz xixi e saiu meu rim, porque era um coágulo imenso, né? Assim, parecido com um rim. Eu fiquei tão assustada e comecei até a chorar. Falei, nossa, o que que aconteceu comigo, né? Mas assim, todo mês eu tinha esse tanto de coágulos, né? E muito muco também junto. E a retenção de líquido enorme. E aí eu gostei, Denise, quando você falou dessa questão dos... Nós não abordamos as massagens, os tratamentos terapêuticos, né? Que são as massagens. Dessa questão da massagem Kapha, né, ser mais quente e mais seco, para ajudar, né, para eliminar esse líquido, né, para fazer essa drenagem linfática, ajuda muito também, né? E, e assim, eu lembro da gente fazer massagem Vata, é o toque, Vata precisa do toque, né, para sentir, para trazer ele para cá, né, para sentir firmeza, dar um chão para ele, né?
O Pita já é uma massagem totalmente suave, delicada, né? Para ele relaxar, para ele suavizar. E Kapha é essa massagem mais áspera mesmo, né? De estar tirando o líquido retido. Então, era mais sobre isso e sobre o que você falou por último? Menstruação e não lembro agora o que a Denise A falou, mas tabela. ah, A tabela que a Marli colocou, se tem alguma observação. tá, não, não. Acho que é só isso mesmo da menstruação. Eu montei um PowerPoint, deixa eu localizar aqui. Eu nem achei que a gente fosse usar agora, mas eu acho que como a gente está assim, num momento bom do raciocínio, eu acho que vai valer a pena eu mostrar essa tabela aqui, porque aborda exatamente essas coisas que a Denise mencionou, e ainda mais a questão dos dentes, que a gente não falou muito. Deixa eu comparar, comparar, compartilhar a tela. É, está ok aí para vocês? Ok. Então, eu não estou achando que o modo. Enfim, acho que tá tudo bem assim. Eu salvei de uma outra forma aqui, ele não está, eu não gostaria que aparecesse esses slides, mas tudo bem. Então, assim, nós falamos de essas comparações que a gente acabou de fazer, né? Normalmente, Vata tem os dentinhos separados. Então, quando a gente olha esse sorriso, que é da mesma pessoa, me lembra muito Kapha, só que ela fez toda a parte odontológica para preenchimento desses vãos aqui, né? Então, assim, hoje, com toda essa tecnologia da odontologia, fica difícil a gente, pela dentição, identificar, mas quando é o original, é muito fácil, né? Então, dentes espaçados com esses vãos, geralmente, essa característica é de Vata. Os dentes remontados, isso é característica de Pitta, e hoje tem todos os aparelhos que consertam essa dentição aqui, né? Uma outra característica interessante é a cor dos dentes, né? O dente branco desse jeito, hoje também não dá para olhar dente e sair falando, você é de tal doxa, porque tem o clareamento. Mas normalmente o Kapha, ele tem os dentes bem brancos, da mesma forma que as unhas, né? E o Pitta, ele tem os dentes amarelos, né? Aqui tem uma comparação depois do clareamento. Então, o dente mais amarelado é de Pita, mais branco é de Kapha e espalhado é de Vata, né? E Pita, o remontado também é característico. Uma outra coisa que eu peguei aqui de informações é assim das unhas, né? A Denise mostrou as unhas que ela tem, então são unhas mais largas, mais grossas. O Pita é esse tipo de unha rosadinho, bem rosadinho. Então, quando eu me lembro das unhas da Cleusa, é mais isso aqui. Então, em termos de unha, também é Pita, né, Cleusa? Porque você é Pita Kapha, né? As minhas também são assim. E atualmente as minhas já estão ficando mais Vata, então com essas estrias alongadas. Tem pessoas que manifestam muito lascamento das unhas, né? Então, isso daqui é Vata, isso daqui é Kapha, e isso daqui é Pita, né? Então, unhas flexíveis, vermelhas, Pita. Unhas mais duras, densas, bem formadas, esbranquiçadas, é Kapha. Quebradiças ou estriadas, secas, isso é Vata. Aí eu peguei algumas mãos aqui, né? Os tendões e as veias são bem salientes no Vata, aquela mão bem magra. O Kapha é a mão gordinha, né? A mão que é lisinha por cima, você não vê os tendões, não vê as veias. E o Pitta é o intermediário, né? É difícil a gente achar imagem aqui na internet, mas assim, o que mais se aproxima, Vata, Pitta e Kapha, foi essa sequência. A outra questão dos olhos, né? Olhos miúdos, Vata, miúdos e apressados, né? O Kapha, eu me lembro dessa atriz aqui, ela tem os olhos bem grandes, né? Aquele olhão. Então, isso daqui é bem Kapha. E o intermediário é Pita. Achei essa mocinha aqui toda pintadinha. Eu falei, bom, isso daí é característico mesmo de Pita, né? Mas o Pita fica intermediário. Então, o Vata e Kapha são bem marcantes. Olhinho pequeno,
olho grande. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, já que a gente está comparando, eu olho tudo, né? Quando você olha na jardinagem, uma pessoa que enche os canteiros, que faz a coisa bem adensada, isso é cafa. A pessoa que deixa vãos, que faz ornamentos com espaços, isso daqui é vata, né? Então, espaços, bastante espaços, e o pita ficaria intermediário. Eu não peguei nenhuma imagem aqui de pita. Isso daqui é a jardineira de casa, né? Vata, né? Um separadinho do outro. Por que que eu penso assim? O vata precisa de espaço. Então, assim, se ficar amontoadinho, não tem espaço. Por isso que eu não gosto nem que as pessoas cheguem muito perto, sabe? De ficar grudadinho, multidão, isso não me agrada. Não é do meu feitio isso. Eu gosto de espaço, né? E aí, uma coisa bem doméstica aqui em casa, né? Eu cismei que eu ia fazer uma mandala, anos atrás. Aí comprei todas as peças e meu marido foi junto e falou: Eu também quero. Tudo que eu vou fazer, ele quer. Ótimo, né? Faz em dupla. Aí ele escolheu as pedras dele, eu escolhi as minhas. E lida que lida, montando assim solto, né? Sem colar nenhuma peça. De repente, fui eu lá e montei. Isso daqui é vata, né? É ar, muito espaço entre as pedrinhas. Olha a mandala que ele fez. Ele fez um olho, não tem um espaço vazio aqui. Então ele é pita cafa. Eu sou vata pita. Então ele encheu aqui, não tem um espaço sobrando. E eu achei interessante, eu estava lendo um dos livros de física quântica, não consegui localizar o livro para trazer aqui, mas se alguém que estiver ouvindo conhecer esse livro, certamente vai se lembrar. Eu desconfio, não é nem da física quântica, eu desconfio que é da Flor da Vida, do Drunvalo Melquisedeque, que ele mostra um átomo de berílio. E olha a intuição, né? Eu fiz toda ela verde, as beiradas. Verde é o berílio, né? Então, a minha intuição aqui veio certeira no berílio. E a forma dele é mais ou menos essa daqui. Eu preciso até achar o livro para encontrar novamente. Então, assim, isso aqui é vata, isso aqui é kapha, né? Agora vamos lá na organização. Olha aqui uma sala de um vata. É uma delícia entrar na sala deles, né? Só eles se acham aqui. Olha aqui o Pita. Eu nunca fui embora da instituição sem deixar minha mesa assim impecável. Eu pensava assim, nossa, se eu morrer, tá tudo em ordem, né? Então não tinha uma poeirinha de borracha, que a gente usava muito lápis de borracha, em cima da mesa, tudo limpinho. E esse aqui é vata. Entra na sala de um pesquisador desse jeito, ele encontra o que ele quer, mas a gente nem chorando, né? E aí, a última observação, a última não, ainda tem mais uma observação. Quando você encontra uma pessoa num shopping comendo e tem uma bagunça do lado dele, isso daqui é vata, faz uma anarquia, mistura tudo. O pita não. Eu peguei até aqui uma comida japonesa, embora eu não seja partidário disso, mas assim, tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho. O prato do pita tem lugar certo para pôr as coisas. Eu tenho lugar esquerda, direita e a minha frente. Então, assim, não mudo de lugar. E o vata é todo bagunçado, né? E aí, uma coisa que aconteceu conosco aqui em Uberlândia, quando nós fundamos o Espaço Aconchego, nós solicitamos a uma designer para fazer algumas sugestões da logo. E aí eu gostei demais dessa daqui, vazada. Só que nós tínhamos uma terapeuta no nosso espaço que é muito vata, porque tem mais esse detalhe, né? Depois eu gostaria que Denise e Cleusa complementassem. Eu cheguei a comentar lá no Divata que minha mãe ouvia dizer que estava chegando uma frente fria no sul, ela já punha todas as cobertas na cama, pegava toda a roupa de frio. Então, Vata é só pensar no vento. A minha mãe olhava uma folha balançando das árvores, eu achava aquilo uma delícia. Eu, como Pita, preciso me refrescar, né? Ela falava assim: Olha, eu vou fechar a janela porque está uma ventania danada. E essa menina terapeuta, a hora que olhou isso, falou: Nossa, tem muito ar, isso daqui me faz voar. E ela queria que fosse toda cheia, né? Então, assim, a Cleusa lembra dessa terapeuta. Eu não sei se ela era vata, kapha, porque isso daqui é bem kapha, né? Um designer que faz as logos cheias, provavelmente tem muito de kapha. Um que faz vazada tem muito de vata. Só que a menina, como vata, sentiu que não tinha chão se ficasse esse vazado. São as contradições aí, mas que tem uma lógica.
Eu vou interromper aqui a apresentação para deixar vocês falarem. Eu achei interessante a observação da terapeuta com relação a essa logo. Denise? Ela tinha conhecimento ayurvédico, Marli? Oi? Porque se a terapeuta tinha conhecimento ayurvédico, Perfeitamente, fez o curso conosco, só não vou citar o nome porque ela fez conosco. E ela já era massoterapeuta, era toda especial, mas era assim, a estrutura era bem vata, né? Andava rapidinho, rapidinho, vai aqui, vai ali, né? Então, assim, era bem vata mesmo. E bem desorganizada, era um fuzuê. né, eu perguntei porque essa observação, quando a gente tem, é o que a gente falou no nosso primeiro encontro, né, do autoconhecimento. Então, quando a gente tem esse conhecimento da Ayurveda, nos possibilita isso. O que nos ajuda a manter o equilíbrio e até o que nos desequilibra, né? Na questão do que eu escolho para vestir, o que eu escolho alimentar. Eu falo muito nos meus atendimentos, como a gente se nutre através dos nossos órgãos sensoriais. Então, se a gente conhece os nossos doshas e o que predomina quando a gente está entrando em desequilíbrio, nos possibilita fazer escolhas mais saudáveis, mais assertivas. Então, até nessa questão, né, de olhar algo, o que que aquilo ali me traz? Aquilo ali me nutre ou aquilo ali me desnutre? Então, essa autopercepção, eu acho legal que quanto maior o conhecimento, quanto maior o autoconhecimento, a autopercepção, nos possibilita ampliar esse olhar. Beleza? Quer complementar? Quero, quero, ai. Eu acho assim fantástico, porque concordo plenamente com você, Denise. Nosso intuito em fazer esses encontros é justamente isso, né? Trazer essa simplicidade de poder olhar para um desenho e falar assim, nossa, isso está mexendo comigo, o que me equilibra? Qual o tipo de desenho que, se eu olhar, me dá uma organizada, me dá uma centrada, né? E concordo muito com isso. E esse autoconhecimento nos permite, por exemplo, em todos os sentidos, alimentação, vestuário, clima, né? Tudo isso, por exemplo, a Marli falou da mãe dela, do vento, né? Que ela corria e fechava a casa. Eu já corro e abro as janelas, porque eu sei que o vento, para mim, me suaviza, me sutiliza. Até brinco muito com o Felipe, que é meu netinho, a gente fala assim, vamos cantar para o vento? Porque então vamos, porque a gente canta vento, ventania, me leva com você. E meu filho fica bravo porque a letra não é essa da música, né? Mas nós inventamos assim, queremos cantar assim. E isso eu sei, o vento me sutiliza. Então eu vou sempre procurar alguma coisa que me ajuda a manter o meu equilíbrio, porque em alimentação, em vestuário, tudo isso, por exemplo, as roupas, né? Eu procuro roupas que mais próprias para a CAFA, que dá uma organizada. Não vou vestir uma coisa pesada, porque eu já sou pesada. Não vou ingerir um alimento pesado, que eu sei que para mim não vai ser legal. Não que eu não coma algum dia, né? Que eu gosto de muitas coisas que não são boas para a capa, mas eu vou evitar, vou minimizar. Então, assim, de vez em quando, pensar, hoje vou fazer uma cafice, vou e como aquele doce. Então, são coisas que você vai organizando na nossa rotina, na rotina de cada um, e que mantém esse equilíbrio, porque o bonito é ficar equilibrado. E eu acho assim tão linda essa questão dos doxas, né? Porque as tendências, uma mais, outra menos, uma mais, outra menos, e vai fazendo essas curvas, né? Mais suaves, mais tranquilas, e que vai nos ajudando no dia a dia. E no consultório é isso que eu realmente falo para as pessoas: olha, é só observar, porque quando a gente está sentindo assim é porque exagerou, né? Porque não está cuidando. Então vamos procurar o que traz equilíbrio, o que melhora. E é na simplicidade mesmo que a gente vai encontrando as respostas. Não é uma questão pesada, difícil,
é uma regra geral que todo mundo tem que cumprir, né? Que se não cumprir aquilo ali vai ficar de castigo. Nada disso. É um aprendizado mesmo. E é vivendo no dia a dia que a gente vai vendo isso. Olha, observando uma pessoa, observando outra, vendo o que que desorganiza aquela pessoa, o que que organiza. E isso daí vai formando esse conhecimento que é extremamente valioso, né, para nós, na nossa saúde. E é uma prevenção mesmo, né? Esse olhar é preventivo, para não chegar num adoecimento, né? Então, é isso. Eu acho que é importante. Interessante você comentar sobre isso, porque o princípio do Ayurveda é sempre os contrários para equilibrar, né? Então, quando eu estou muito vata, eu como mais raiz. Você certamente, quando está com o seu kapha muito em alta, você tem que comer mais folha, né? Você vai evitar as raízes. Eu não gosto de pimenta. Pimenta me deixa mais empitecida, né? Então eu não uso pimenta. Eu evito, na verdade, eu nem tenho no guarda-roupa roupas alaranjadas, vermelhas, e isso me irrita demais, né? Então eu fico lá no bege, no azul, nem o amarelo não me atrai muito, né? Então é aquilo que a Denise falou assim, até vocês duas falaram, né? Até na vestimenta você precisa equilibrar. Então tudo aquilo que está desequilibrando, você pega o contraponto, né? O Ayurveda eu vejo exatamente o contrário da homeopatia, porque a homeopatia, assim, semelhante cura semelhante. Agora, se eu pegar tudo que eleva pita e juntar, né? Vou colocar uma roupa vermelha ou alaranjada, vou comer bastante pimenta, limão. Nossa, aí ninguém me aguenta. Eu tenho que ir realmente no contrário. O Ayurveda é o contrário, né? Para dar esse equilíbrio. Eu não sei se vocês têm mais alguma colocação a fazer com relação àquelas imagens que eu fiz. A Cleusa tem. E aí é interessante, Cleusa, já que você vai abrir o microfone, recordar aquilo que a gente terminou o encontro passado falando ali nos bastidores, né? Tá. É só uma coisa interessante que o Dr. Bhatt falou lá no nossa formação de Ayurveda, né? Nossos módulos de Ayurveda, que ele não deu nenhuma formação, na verdade. Foi dentro da biopsicologia, a gente fez alguns módulos de Ayurveda. Ele disse assim, que para você identificar um Pitta, é só observar o trânsito, né? As pessoas que param no semáforo ficam acelerando o carro, né? E põe o dedo para fora e briga com o outro que está do lado. Se o outro acelera um pouquinho, ele acelera também. E o carro dele é vermelho, ele usa blusa vermelha, ainda tem alguma coisa vermelha no carro, né? Ele falou assim, ó, fecha o olho e já vai, pita, né? Pita é bem forte mesmo. E ele passou para nós, eu gostei muito do desenho do Pateta, do dia da Disney, quando ele entra no carro, né? Não sei se a Denise já mostrou para a Sofia, as minhas crianças viam muito esses desenhos. Ele entra no carro, ele se empodera, né? Ele fica poderoso, forte, e ele acelera e quer passar por cima de todos os outros carros. E no semáforo, o carrinho dele fica até balançando, assim, porque assim que começa a passar de uma cor para outra, ele já arrancou, já está lá na frente. Então, assim, e isso que a Marlene falou do contraponto, né? Para estar tá equilibrando. Extremamente importante. Agora que você disse que nós conversamos, assim que terminamos, fechamos, né, a nossa reunião aquele dia, essa questão dos doshas, né, de vata, pitta e kapha. Então, às vezes as pessoas ficam muito tristes de ser kapha, porque tem essa questão do preguiçoso, da lerdeza. Então, as pessoas têm um olhar muito cruel para isso, né? Não vê isso como positivo, o que é um contraponto para Vata e Pita também, né? Então, o professor falou assim, olha, não fica triste não, porque ser Kapha é um privilégio, como ser Vata também, como ser Pita também. Tudo isso são qualidades que a gente tem. Todas as pessoas têm, nós todos temos Pita, Vata e Kapha, Vata, Pita e Kapha. Agora tem uns que a gente ainda vai falar nos próximos encontros dos bidoshas, né?
que um equilibra o outro. E seria o ideal tridoxas, né, mais pertinhos, mas é muito difícil, sempre um fica mais baixinho para dois sobressaírem. Isso as pessoas vão entendendo à medida que vão se autoconhecendo, né? E ele disse assim, ele falou uma coisa interessante, falou, olha, Cafa é o guardião das memórias. Ah, não sei se ele queria bajular os Cafas que estavam lá chorando nos cantinhos, né, da vida, mas ele falou assim, olha, quem guarda as memórias do universo, da Terra, de tudo, são os Cafas, né? Eles são os guardiões das memórias, tanto de Vata quanto Pita. Então, ele é depositário das memórias, como a Terra é depositária, né? De tudo que já aconteceu desde que mundo é mundo, a Terra guarda essas memórias. Basta estudar e ir atrás que vai saber toda a história, toda a evolução, né, através da Terra. E ele disse isso, né? E eu me senti orgulhosa, pensei, puxa, eu sou depositário de tudo isso também. E aí os Cafas ficaram felizes da vida, dando risada, né? Foi um carinho que ele fez. Mas é isso mesmo, a gente guarda as memórias, né? Somos guardiões das memórias. Era isso que nós terminamos, foi isso? Ou tem mais alguma coisa, Marli? Não, Não. acho que É, foi isso mesmo que você falou. E aham, a gente lembrou da Terra, né? Que a Terra guarda essa memória toda, né? Os oceanos, né? Então a água, o solo guardam todas essas memórias, né? E só resgatando aquilo que você comentou, eu acho que lá no começo, nos nossos primeiros encontros, é, a CAF é o último a se desorganizar, porque ele fica segurando, né, a estrutura. Ele segura o rojão, né? Mas também é o último a se organizar novamente. Então, a gente, é, numa reunião, precisa tomar muito cuidado, porque vá até doidinho para desorganizar todo mundo, né? Porque como ele tem muitas ideias e a primeira que ele deu, ele já não gostou, já partiu para outra, e Pita fica bravo, porque quando o Pita começou a organizar a primeira ideia que o Vata deu, ele já mudou de caminho, então o Vata e Pita, eles se trombam, né? E aí Kapha, não, olha, vamos lá, com calma, né? E aí faz esse papel de mediador, né? Então eu acho bacana esse circuito e esse intercâmbio entre as pessoas com essas várias características, né? Eu acho que é isso que a gente tinha para comentar. Vou ver se a Denise tem mais alguma coisa para a gente dizer o que a gente tem ainda por apresentar para as pessoas não ficarem pensando que a gente terminou aqui porque terminou o CAFA, né? Não tem nada a acrescentar, não. Acho que vocês colocaram bem aí. Essa é uma outra característica, né? O CAFA não se importa de não ter a última palavra, né? Pita gosta de ter a última palavra. É interessante, né? Pita gosta de ter a primeira e a última. Acho que por isso que eu fico nesse lugar sempre de abrir a reunião e fechar a reunião, né? Mas quando existe muito pita, aí a luta pelo poder fica muito grande e desagradável, né? E na verdade não é porque Pita quer aparecer, não, é porque ele, como ele tem tudo organizado na cabeça, ele puxa a fila e ele fecha a fila, né? Então, assim, fechando a nossa fila, no próximo encontro, a Denise pegou várias informações interessantes e já converteu em tabela para mostrar, assim, quais são as estações propícias ou não propícias para cada dosha, quais são os horários que são bons ou que não são bons para cada dosha, e também as fontes ou causas de desequilíbrio e equilíbrio. Eu acho que com isso a gente dá um apanhado bem geral e nós também vamos tentar aí construir, tentar não, né? Porque a Cleusa já tem um livro importante que trata disso e a Denise também. Os bidoshas, né? Características específicas dos bidoshas para as pessoas se localizarem. Porque realmente sempre tem três, mas um deles fica mais no stand-by, vamos dizer assim, né? Eu tenho CAFA, mas ele está no stand-by. Quando eu canso demais de correr, de organizar, eu me dou o luxo de deixar CAFA me acolher, né? Então, eu acho que isso é interessante. E com isso eu acho que a gente vai ainda mais uns 2 encontros, né? O que é que vocês acham para a gente falar um tchau aqui? Podem ligar os 2 microfones, porque assim a gente não fica na espera também, porque já está fechando, né?
Bom, pela idade de Denise. Mas eu acho legal, porque falar de dosha é muito importante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas fica muito preso só no dosha de origem, né? E fala assim, mas eu não acho que eu não sou cafa, porque eu tenho o cabelo fino, porque eu... Então, assim, não. O dosha que está ali próximo do seu dosha de origem, ele por isso que está próximo, né? Porque tem algumas coisas se misturando ali, algumas características que se misturam, equiparam, vamos pensar assim, não é 50%, 50%, porque não tem essa classificação. É 50 um, 50 outro. Um sempre vai estar um pouquinho mais alto para ser o dosha de origem, né? E falar do bidoche entende muito, por exemplo, só para antecipar um pouquinho no meu caso, que eu sou Kapha Pita. Então, esse Pita ajuda muito a trazer Kapha e Kapha segura muito Pita. Depois a gente vai estar falando sobre isso mais de pertinho, para entender esse funcionamento, né? E eu acho que seria legal a gente pincelar algumas coisas que ajuda também, alguns, por exemplo, algumas ervas, né, alguns tratamentos, alguns alimentos que poderiam ajudar na energia desses doshas, né? Eu acho legal, isso que você sugeriu, ali, tá bom? Então é isso, até o próximo encontro, né? Já vou me despedindo aqui, esperando vocês. Denise? É interessante isso que a Cleusa colocou, porque se a gente conhece, principalmente os dois que prevalecem, quando um está desequilibrando a partir né, das causas e até o que equilibra, o que desequilibra, nos possibilita olhar e fazer as escolhas, né, igual a gente falou, que vai me voltar para o meu dosha de origem. Então, conhecendo o Bidosha, qual eu sou, qual que prevalece. Mesmo, no meu caso, eu sou Pitta Kapha, mas quando o Vata ali está sobressaindo também, eu percebo através de sintomas. Então, o que eu faço para eu voltar também para o meu de origem? Então, isso também nos ajuda a ampliar o nosso olhar até na questão do autoconhecimento. E agradecer por esse encontro, né, finalizando também aqui. Obrigada. Obrigada, Denise e Cleusa. E vocês duas mencionaram mais de uma vez dosha de origem, né? As pessoas vão ficar preocupadas aí. Como é que eu descubro o meu dosha de origem? Então, assim, o terapeuta ayurvédico, ele tem a anamnese e ele vai perguntar lá para trás, né? Desde o nascimento, as características que foram predominantes em cada fase da vida, né? Então, assim, eu acho que isso é interessante. Mas aí a gente comenta nos próximos encontros, né? Gratidão imensa. Eu espero que todos que acessem, que forem acessar esse vídeo, sejam beneficiados e a gente continua então no próximo encontro. Gratidão.